basta você começar a se preparar para uma gestação para os pitacos começarem a surgir. Meu nome é Fernanda, sou ginecologista e obstetra e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês alguns pitacos que eu recebi na minha gestação e falar de forma profissional sobre cada um desses temas. Meu nome é Ana Carolina, eu sou pediatra e vamos juntas falar sobre os pitacos aí. Meu nome é Estela, sou fisioterapeuta infantil e, assim como as meninas, também recebi muitos pitacos e vamos compartilhar conhecimento e prática com vocês. E hoje o tema é campeão de pitacos. Quem nunca ouviu falar? Seu leite está fraco. Nossa. Esse acho que é universal, né? Acho que todo mundo recebe esse pitaco de o seu leite é fraco, dá uma mamadeira para ele dormir melhor à noite. Fraco é pouco. O que eu recebi na minha gestação, eu não amamentei muito. O Dom ficou 45 dias na UTI neonatal. Ele amamentava através da sonda. Ele pôde começar a amamentar com 26 dias de vida, que foi quando ele alcançou 1,5 kg. Eu não tive estímulos até lá, eu tirava com a bomba todos os dias 10 ml, 15 ml, o máximo que eu consegui foram 20 ml, mas não tinha um estímulo dele, então eu tinha pouco leite. Então, com esses 26 dias, nós começamos a estimular, coloquei ele no meu peito, só que ele tinha uma dificuldade muito grande, né? Saía muito pouco, ele era muito pequeno, então ele tentava sugar e não conseguia. E eu não podia deixar ele perder peso, ele precisava continuar ganhando. Então, as pediatras do neonatal me falaram que me pediram autorização para dar uma mamadeira para ele, porque ele precisava continuar ganhando peso. E aí eu autorizei e acabou. Começou a mamar mamadeira, não quis mais meu peito. Eu continuei dando todos os dias ali na UTI, depois que a gente foi embora. Mas ele realmente não conseguia sugar muito, a mamadeira era muito mais fácil, ele precisava ganhar peso. Mas o que eu ouvi muito foi que você não tem leite porque você usa prótese. Colocou prótese e não vai ter leite mais. E assim, a gente sabe que, de verdade, pode sim atrapalhar, mas não é porque colocou prótese, porque fez uma cirurgia, não vai ter o leite. Então, eu não levei isso para a minha vida, de que eu não teria por causa disso. Acho que realmente faltou estímulos mesmo, porque não tinha como ele estimular. Mas foi um palpite que eu vou dizer que não me doeu tanto quanto a questão do peso, porque acompanhando as minhas pacientes que sofreram muito por não amamentar, eu sempre pensei que eu não sofreria dessa forma e a amamentação não era um quesito básico para a minha felicidade no puerpério. Então, não foi algo que doeu tanto, mas eu recebi muito palpite sobre isso. Eu acho que a amamentação de todos que a gente falou foi o que eu menos tive pitaco, no sentido assim, ela é pediatra, né? Assim, mas ouvi muita coisa, tipo, você tá insistindo demais com o peito. E será que ela tá ficando cheia mesmo? Porque eu tive uma produção de leite muito grande. Eu cheguei a doar leite pro banco de leite lá de Uberlândia, que eu tive a Cecília lá, né? Por 4 meses. Então, assim, ao contrário, tinha uma produção muito grande. E então a Cecília mamava, era nem 5 minutos e ela estava satisfeita. Eu tive uma pojadura, descida do leite muito intensa, que a dificuldade dela na amamentação foi muito mais por um seio materno muito cheio, que é uma coisa que a gente vê muito, e às vezes chega muita mãe lá, meu neném não amamenta porque eu acho que eu não tenho leite. O leite tá fraco, ou tá pouco, e na verdade tem leite demais, né? E então na amamentação foi tranquilo, mas eu precisei de ajuda também. Eu contei com consultora, tive ex-professoras que trabalhavam no banco de leite para esse incentivo, que me ajudaram bastante. E graças a Deus foi 1 ano e 4 meses de amamentação, e confesso que no fim ela não queria e eu insistia. E foi muito tranquilo, sabe? Foi bem tranquilo também. Não fui resistente à mamadeira, não sou. Eu acho que pra gente voltar à rotina de trabalho, às vezes a gente precisa. E como você disse, ordenhar nunca a gente consegue tirar a quantidade suficiente como a gente consegue dar diretamente no seio materno, quando a criança suga, né? O estímulo é diferente. E por estar em ambientes sujos, né, hospitais, UPA, eu também não tirava leite nesses locais, porque não é indicado, né? Não é limpo, e, enfim.
E nem confortável, né? e nem Acaba não tendo confortável. nenhum... Exato. Não tem ambiente, assim. propício A mesmo. amamentação existe muito incentivo, mas na prática a gente passa muito aperto, né? Onde deixar o leite, onde conservar o leite, como fazer. Até falando sobre isso, agora parece que vai aumentar o tempo, né? Porque as mães voltam a trabalhar com 4 meses e a alimentação acaba sendo exclusiva até os 6. Então, muitas mães sofrem com esse processo no retorno ao trabalho, né? Porque, infelizmente, o ambiente de trabalho não é propício para você ficar tirando leite, né? E o estímulo, com certeza, é diferente também. E assim, a amamentação, ela é multifatorial, né? Ela depende das questões maternas, né? Da saúde mental da mãe, de como a mãe está. Ela depende do formato do seio, de como é, de como que é a produção de leite, né? Ela depende do bebê. Se o bebê tem linguinha presa, se não tem, se tem algum torcicolo, se precisa tratar. Então, assim, ela é muito multifatorial e, mais uma vez, a importância de uma equipe multi acompanhando, porque, assim, não é só, o leite é fraco, o leite é pouco, não é a mãe que não tenta, a mãe que não sabe, a mãe que não consegue, não é o bebê que não ajuda, ou o bebê que é prematuro, que não tem uma boa sucção. São muitos fatores envolvidos que a gente, ajustando tudo, a gente pode... A nossa intenção é manter o máximo de tempo possível, né? Sabendo dos benefícios do leite materno, mas assim, sem pressão, sem tanta cobrança, sem tantas dificuldades, né? Eu acho. Lembrando que ninguém vai deixar de ser menos mãe Por quê? porque não conseguiu amamentar. Então, assim, respeito muito aquelas mulheres que querem muito manter a amamentação. Realmente é muito mais saudável para o bebê, mas a partir do momento que passa a não ser saudável psicologicamente para a mãe, eu acho que não vale a pena. Porque esse sofrimento de não estar conseguindo uma boa produção, de não estar conseguindo oferecer muito bem, abala muito o psicológico dessa mulher e isso contribui para diminuir a produção do leite. Então, acaba virando um ciclo vicioso. A mãe fica ansiosa, depressiva, diminui a produção do leite, e com menos produção de leite ela fica pior. Então, eu acho que tem que ter um pouco menos de cobrança. Claro que a gente vai tentar oferecer o melhor para o seu bebê, mas talvez o seu melhor não seja uma grande quantidade de leite. Você tem que estar psicologicamente preparada para esse momento. Durante a gestação não tem muita coisa que pode ser feita para essa preparação. A gente não faz nenhuma preparação na mama. A gente realmente só tem que aguardar. Não tem nenhum remedinho que eu vou falar, toma, que vai ajudar. Então, na gestação não existe muita preparação física. Eu acho que o que a gente precisa preparar psicologicamente para aguentar os pitacos que vocês vão sofrer nos primeiros dias e para estar preparada para esse momento de dar o seu melhor. Então, na gestação não tem muita preparação, mas no puerpério tem algumas coisas que podem interferir. De fato, a alimentação, a quantidade de líquido, tem algumas coisas que podem te ajudar. O líquido é o principal deles. Então, quando as pessoas falam, come uma canjica, come um... Eu acho que é porque tudo tem muito líquido ali, então isso vai ajudar de certa forma. Claro que tem algumas coisas, como, por exemplo, o suco de uva integral. Eu acho que, de fato, faz diferença. Tem alguns chás que fazem diferença. A produção aumenta um pouquinho, sim. Então, é importante vocês saberem sobre isso. Mas o crucial, essencial, hidratação. Tem que se hidratar muito. Muito. Eu acho que nada deve ser a todo custo, né? Que você estava falando. Nada. Eu acho que nada. Acho que o preço que se paga quando a mãe não está segura é muito alto. Eu acho que realmente é o que você disse. Acho que não vale a pena ter uma mãe doente e um bebê com aleitamento materno exclusivo. Então, eu acho que a gente, se existe a fórmula, são para esses casos, né? Já é algo seguro. A gente sabe, sim, dos benefícios do aleitamento, né? Mas tem recursos, né? Igual no parto, que eu fiz a indução e eu falei para você, né? Eu falei, eu não quero ficar batendo a cabeça na parede. Pelo amor de Deus, não é a todo custo. E eu acho que em tudo, desde a gestação, e eu acho que a maternidade, a gente deve levar isso para a vida também, né? Nada deve ser a todo custo. A gente tem que ter sempre os pós e os contras, e se já existe recursos, por que não usá-los, né?
E eu acompanhando muitas mães, eu vejo o quão essa leveza é essencial. Aquelas mães que são mais leves, que assim, levam tudo com... eu quero muito isso, mas se não der certo, tudo bem. Que entendem que tudo é um processo, que né, a gente vai sempre tentar oferecer o melhor, mas nem sempre a gente vai conseguir o resultado da melhor forma possível. Eu sinto que essas gestações, esses partos, esses puerpérios, são muito mais tranquilos. Aquela mãe que chega ali que quer um parto normal a ferro e fogo, que quer uma amamentação exclusiva a ferro e fogo, são as que têm mais tendência de não dar certo. É incrível. Eu acho que é um pensamento tão... limitante, né? Isso. Que de fato limita. Então, essa leveza, ela é essencial. E eu acho que a gente consegue trazer essa leveza com informação. Por isso que a gente tenta tanto nas nossas redes sociais, nas nossas consultas, trazer essas informações para vocês. Porque você entender e saber que a amamentação exclusiva até os 6 meses, ela é maravilhosa. Mas se você não conseguiu, o que você ofereceu, com certeza nenhuma foi essencial para o seu bebê. Um parto normal é maravilhoso, mas a todo custo, às vezes não vale a pena. Eu quero muito um parto normal, insiste. Faz uma analgesia, usa um fórceps, é uma coisa que às vezes o bebê não nasce tão bem, a mãe vai ficar o resto da vida com uma dor vaginal, dor na relação por causa daquele fórceps. Então, assim, eu sou totalmente a favor de, sim, respeitar o desejo da mãe, fazer todo o possível, mas para mim não é parto normal com todo custo. E o parto, né, a gente fala muito que o melhor parto, a melhor via de parto é que vai trazer a segurança do bebê e da mãe. E do mesmo jeito a amamentação, a gente vai até onde a mãe consegue ir. Se a mãe fala, não, Ana, já dei o meu máximo, eu não consigo mais, eu não vou insistir com ela, né? Na amamentação, eu sempre, é aquilo que a gente falou, explicar os benefícios, explicar o que tem de bom e respeitar também a decisão. Eu vejo que é um peso muito grande, sabe? Eu confesso que, assim, na minha cabeça eu pensava, gente, se eu conseguir até 1 ano, tá ótimo. Eu tenho que conseguir até 1 ano. E em momentos que eu pensava em tirar ela do seio, eu falava, meu Deus, será que eu tô sendo egoísta? Será que eu tô pensando só em mim? E eu pedi muito a Deus, falei, Deus, ajuda que seja muito natural esse desmame. E tá tudo certo, sendo de um jeito ou de outro, tá tudo certo. Assim, o importante é você ver que seu filho está bem, está crescendo bem, está saudável e, no fim, é o que importa, né? E sobre a amamentação, eu não recebi muito pitaco também, mas eu tive a mesma insegurança que você, porque, graças a Deus, eu tive uma produção muito alta. Só que é importante falar sobre isso também, né? Porque, da mesma forma que muitas mães têm dificuldades pela falta do leite, muitas têm dificuldade pelo excesso. E é importante saber como agir nesses casos, né? Porque realmente fica duro, a pega fica mais difícil. Mais chance de mastite. E muitas complicações, né? E é pouco falado sobre isso. Na verdade, a gente sabe que a recomendação é mamar 20 minutos. A Beatriz ficava 5, 10, desmaiava. Ela nunca mamou mais que 10 minutos. Eu cronometrava. Era 5, 7, 8 minutos no máximo. E eu falava, gente, essa menina deve ter alguma coisa, porque não mama. Tem que ser de 20 a 30 minutos. Nunca mamou isso. Aí eu peguei bombinha. Olha a cabeça da gente. A gente fica... Não funciona. Mesmo com todas as informações. Eu peguei bombinha pra tirar, pra ver quantos ml saía em 5 minutos, porque eu falava, não tá mamando direito. Aí eu tirei em 5 minutos na bombinha, que a produção já é menor. Eu tirei 90 ml, assim, logo nos primeiros dias. Nossa. Eu tinha muito, muito leite. E aí aquele negócio, tem que mamar as 2 mamas. Nunca na vida, uma mama, 5 minutos já era o suficiente para ela. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso também para as pessoas terem consciência de, tipo, não precisa oferecer sempre as 2 mamas e os 30 individualizar, minutos, né? né? Exatamente. A gente tem que trazer leveza para as 2 formas e saber muito bem
o que fazer. Eu lembro que na minha pojadura eu mandei mensagem pra Ana, pelo amor de Deus, socorro, o que eu faço? Eu acordava com leite, a cama toda molhada, eu falava, eu não sei o que fazer. Eu tive noite que eu fiquei a noite inteira fazendo as massagens que a Ana ensinou, que foi o que me libertou, porque Eu confesso que eu também. eu fiquei Eu achei que eu tava tendo embolia pulmonar. Eu falei, sério, gente, eu liguei para eu cheguei a ligar para ela. Nessa época eu tava em Uberlândia, né? E falei assim, olha, eu acho que eu tenho que ir pro hospital. Assim, eu tava tão inchada, eu deitava, me dava falta de ar. Então, assim, não foi o meu problema a falta, foi o excesso. E que se não tivesse essas massagens, ela não teria amamentado, eu teria desistido da amamentação. Isso que você viveu, o que você aprendeu, ajudou tanto, porque a Ana já me ajudou com algumas pacientes minhas. Nós somos profissionais de saúde, a gente tem que saber tudo sobre muita coisa, só porque nem sempre a gente sabe todos os assuntos com uma propriedade tão grande. A amamentação é uma coisa que eu nunca tive tanta propriedade. Eu sei que é importante até os 6 meses. Enfim, eu sei muitas coisas que são importantes, mas eu não sabia tudo. Recentemente eu tive 2 pacientes com hiperlactação bem próximas e eu não sabia o que fazer. As pacientes queriam desistir da amamentação, usar medicação porque não aguentavam mais. E aí a gente tem um grupo da Maternar. Gente, toda dificuldade que vocês têm, a gente discute entre a gente, viu? A gente manda lá no grupo, estou com uma paciente com uma dificuldade X e nós nos ajudamos. Eu mandei lá no grupo e a Ana mandou que teve a hiperlactação. E ela me falou sobre um aparelhinho que ela compra, gente, daquele chinês mesmo, sabe? Um aparelhinho Um massageador vibratório que ajuda muito. Passei para as pacientes e ajudou muito. A paciente chegou a me mandar um vídeo dela segurando a mama com o massageador. A mama esguichava assim, ela não estava apertando. Só o massageador era o suficiente. E essas 2 pacientes estão amamentando até hoje. Foi sucesso absoluto. Então, assim, às vezes, vocês precisam de ajuda e tem que pedir também, porque essas pacientes me pediram ajuda não para ajudá-las a amamentar, mas para parar a amamentação. Então, vocês precisam dividir com os profissionais de saúde o que vocês estão passando para que eles possam te ajudar. E nós, profissionais, temos a obrigação de saber ajudá-los de alguma forma. Se a gente não sabe, tem que pedir ajuda também. Então, não é porque nós somos profissionais de saúde que nós temos que saber tudo o tempo todo. Eu tinha dificuldade, tenho ainda dificuldade sobre a amamentação. Não é uma coisa que foi minha área de domínio na faculdade, na residência, aprendi o básico. Não tive experiência, porque eu vi que quando a gente tem experiência com o assunto, a gente se torna expert naquilo, porque a gente procura, a gente estuda, a gente tenta aprender para não repetir, para ensinar para os outros. Então, as meninas conseguiram me ajudar com essa questão da hiperlactação. Então, mais uma vez, a questão do puerpério, de viver esse momento, de pedir ajuda, que outras pessoas podem te ajudar, não só profissionalmente, mas quem passou, teve essa experiência própria, pode ajudar também. Então, a hiperlactação é uma coisa que é muito menos comum de acontecer, mas pode acontecer e pode incomodar, pode gerar uma mastite, pode fazer com que essa mãe desista da amamentação pelo excesso de leite. Excesso por dor, por desconforto, por não saber como fazer. Então, posicionamento, né? A Beth ajuda engasgava essencial. muito. Eu ficava desesperada, porque ela começava a mamar e engasgava. Então, tipo, acaba que a gente fica... Como é que eu posiciono para ela engasgar menos? Então, às vezes, o posicionamento que a gente coloca... Eu acredito que eu fiz isso. O posicionamento que eu coloquei mais na posição invertida. Então, eu coloquei ela mais em pezinha. E eu acabei gerando uma tensão no pescoço com um torcicolo leve, mas eu acabei fazendo isso pelo posicionamento que eu coloquei ali. Então, isso é importante da gente saber. Pedir ajuda, eu sabia na teoria, mas na prática, quando você está posicionando ali, é muito diferente. Então, ter um profissional especializado olhando de fora, eu acho que faz toda a diferença. E aproveitando o gancho, sobre lesão na mama também, né? Normalmente, quando o bebê está em torcicolo, acaba lesionando uma mama mais do que a outra. A gente acaba tendo preferência para mamar, ele só mama a mama direita ou esquerda. Então, é importante observar estes sinais também, porque nem sempre é sobre você, sobre a sua mama, sobre o posicionamento ali. Às vezes é sobre alguma condição do bebê que tem recurso, né? Igual a Ana falou da linguinha presa. Então, tem coisas que a gente consegue ajudar e interferir muito, né? E tomar muito cuidado com os profissionais, né? Assim, já vi muitos casos de... Porque consultoria de amamentação é uma coisa que não tem um curso específico, né? Tem pessoas que... Cada uma se capacita de um jeito. Então, assim, ter referências do profissional para ter orientações corretas, confirmar, conversar com o pediatra também, para ter auxílio correto,
para não acontecer de... Eu já tive pacientes que a consultora falou, olha, você tem poucas glândulas e você não vai produzir. Sabe? Tipo assim, dando um... Quase que um pitaco isso aí. dando Não um prognóstico para aquilo ali, falando, olha, não vai dar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta, porque até as nossas mães às vezes falam, ai, mas será? Será que não dá fórmula? Ou se tá dando fórmula? Nossa, mas eu amamentei você e por que você não? Então, assim, entender as individualidades e que a nossa história é uma história diferente, né? Eu tenho mães que amamentaram, o primeiro não conseguiu, o segundo e o terceiro mamaram 2, 3 anos. E eu acho que mães e sogras são grandes limitadoras nas nossas gestações. Porque é quem está mais próximo a nós e muitas vezes elas querem passar para nós aquela experiência que elas tiveram. E nunca vai ser a mesma coisa. Então, na minha gestação, foi assim. Na minha amamentação, eu tive muito leite ou eu tive pouco leite. Não é porque aconteceu com elas que vai acontecer com você. E isso são limitações. São pitacos que também não precisam existir. Que às vezes, tá tendo pouco leite? Vamos procurar um profissional para ajudar. E essa questão que você falou para profissionais é importante, porque como você disse, é uma coisa que às vezes não exige um curso superior, por exemplo. Às vezes não é uma profissional de saúde, é uma pessoa que passou por uma dificuldade, aprendeu e está ensinando outras pessoas. Não que elas estejam erradas, mas às vezes pode ter algumas informações que não são totalmente fidedignas. E hoje a gente vê isso muito na internet. Quantas vezes vocês veem, né? Gente... Dicas de Instagram, né? Ai, meu Deus. Já aconteceu demais. Às vezes, alguém tá ali na internet, não é profissional de saúde, viveu alguma coisa na maternidade dela, que vai dividir. Gente, eu mesmo já vi muitas caixinhas de perguntas por aqui. Alguém perguntando para uma pessoa específica que não é da área da saúde, e ela falar uma coisa que é totalmente inverdade. As blogueiras, né? Tem, assim... Não é porque é uma pessoa de muita visibilidade que ela está fazendo o que realmente foi orientado. Aconteceu comigo. Nem tudo que eu te orientei, você fez. Fala sério. Ai, gente, olha, eu passando vergonha. Mas assim. Mas eu fiquei orientando errado na internet? Não. Porque eu falo assim. O que me deixava dúvida, eu sempre perguntava. E se eu falo alguma coisa errada, sou totalmente aberta, não é desse jeito. A gente vai lá e corrige. Eu falo porque teve uma pessoa famosa, que não convém ficar citando nomes, mas assim, famosa mesmo, sabe? A nível Brasil, que teve filho e divulgava várias informações e mostrava como se aquilo fosse uma orientação pediátrica. E eu falei, meu Deus, se eu fosse a pediatra desse bebê, eu estaria passando mal. Porque, assim, ela passava como se fosse uma orientação profissional. E não tinha como ser uma orientação profissional. Passos também teve. E não era orientação da obstetra, hein? Não era. Então, assim, eu acho que... eu acho o trabalho dessas pessoas importantes. Eu acho que elas realmente divulgam coisas que são importantes. Mas na área da saúde tem que tomar muito cuidado. Quem tem que te ensinar algo da área da saúde é alguém da área da saúde. Na verdade, profissionais já tá difícil, né? Porque, igual a Ana disse, às vezes tem cursos de finais de semana, por exemplo, que ensina a tratar torcicolo e assimetria. Tem cursos de final de semana online. E tem muitas profissionais que fazem esse curso e se dita especialista, osteopata. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os profissionais que a gente busca mesmo, né? Porque tem a qualificação certa para conseguir te guiar, né? O mundo da internet em si tá... terra de ninguém, mas os profissionais também estão buscando muitas formações rápidas, resolutivas assim. E buscar referências, né? Exato. E aí, às vezes a gente acha que está buscando ajuda, mas pode ser um profissional que atrapalhe ainda mais o desenvolvimento em si, né? Então, Por isso que é importante não só vocês saberem o que a gente fala aqui, porque a gente também está nesse mundo, nós estamos trazendo informações, mas a gente tenta trazer as informações da nossa área da melhor forma possível. Mas para quem está nos assistindo, não é só o que a gente fala aqui, tem os nossos resultados. Então, a gente tem os nossos resultados que a gente consegue mostrar. Então, às vezes, a gente vê alguns profissionais... E tem referência na literatura também, né? Não é... Exatamente, não é da minha cabeça. Exatamente. Tem uma referência literária, a gente tem os resultados dos nossos pacientes, que são resultados bons. Com certeza.
E também a gente sabe que nós temos nossas limitações. Eu, pelo menos como obstetra, eu tenho as minhas limitações e eu vou até onde eu vejo que eu posso ir. Aquela paciente que eu não consigo acompanhar, eu vou encaminhar. Recentemente eu encaminhei 3 pacientes para Belo Horizonte, porque era algo que eu não conseguia lidar sozinha aqui, era além do que era o que eu poderia fazer e não tem problema nenhum nisso. A gente tem que encaminhar, a gente tem que passar para uma pessoa que seja mais experiente que nós. Então, a gente também tem que saber as nossas limitações. Eu acho que é fundamental saber a limitação e buscar ajuda, né? Buscar conhecimento e sair realmente da zona de conforto para correr atrás do melhor para a gente e para os nossos pacientes, né? Aí, aproveitando, né, o assunto, a amamentação, tem um livro que chama Leite Fraco. Gente, é tudo de bom. Porque eu sempre cito muito para as pacientes no consultório, eu não sei se vocês sabem desse estudo, mas existe um estudo feito com mulheres da África, de condições sociais baixas, de condições nutricionais ruins, comparando a qualidade do leite materno e não existe isso. Então, o termo leite fraco não existe. E o título do livro é Leite Fraco. Por quê? Para mostrar todos os mitos que existem por trás da amamentação. Assim, acho que o principal que a gente precisa concluir aqui é que não existe leite fraco. É isso, gente. Então, fica a dica de um livro. Leiam esse livro, é importante para vocês e não existe leite fraco. Então, esse foi mais um episódio falando sobre pitacos que recebemos na nossa maternidade, dividindo com vocês experiências também profissionais sobre esse assunto. Obrigada por participarem conosco mais uma vez e deixa aqui pra gente o seu pitaco que a gente quer falar sobre isso no próximo episódio.